Olá, seja muito bem-vindo a mais uma meditação da Palavra de Deus dentro do nosso propósito Está Escrito. E hoje nós vamos meditar a passagem que está referenciada aqui no dia 9 de janeiro. Sim, nós vamos meditar 9 de janeiro de 2026. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 20 a 31. E você já pegou a sua Bíblia? Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Não adianta você ficar apenas ouvindo, você precisa ler, você precisa conferir na palavra de Deus tudo aquilo que está sendo falado, seja na internet, seja na igreja. Você não pode dar ouvidos a qualquer voz, né? Você sabe que esse mundo tem várias vozes, né? Falando o tempo todo, muitas vozes, né? E como você vai dar ouvidos a qualquer voz? Você não pode dar ouvidos nem a qualquer voz e muito menos a qualquer pessoa, certo? Mas você aqui neste canal, você não está dando ouvidos a mim, nem ao que eu penso, nem ao que eu acho. Muito pelo contrário, nós estamos aqui dando vida ao que está escrito, certo? Então vamos lá, você já deve ter pego a sua Bíblia. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 20, e nós vamos ler até o versículo 31. Vamos lá? Uma passagem bastante conhecida, né, até para quem não lê muito a Bíblia, que é o Sermão da Montanha, né? Nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Disse o Senhor Jesus: levantando os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. E bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Gente, essa passagem é para mim, viu? Essa passagem é para mim. Já tomei posse aqui, ó. Se eu disser a vocês, eu abri os meus olhos hoje, eu pensei em algo que está acontecendo no nosso país, que é uma injustiça muito grande contra uma pessoa que eu amo muito, que talvez você conheça, né? Porque essa pessoa é uma pessoa de destaque, né, no nosso país. É uma pessoa que eu acho que pela primeira vez na história dessa nação, esse homem, ele se atreveu a dizer que Deus estava acima de todos. Deus estava acima de tudo, Deus estava acima de todos, ele, com todos os erros dele, né, com todos os defeitos, que eu também tenho erros, eu também erro, eu também tenho defeitos, eu também tenho limitações. E essa pessoa, né, está sofrendo muito nesse momento, está sofrendo uma injustiça muito grande. Mas, veja bem, eu fiquei triste, me deu vontade de chorar, pelo que eu tomei conhecimento. Eu fiz uma oração, eu acordei hoje pensando nisso, né? Eu já busquei a Deus, eu já entreguei essa pessoa, né, nas mãos de Deus, já orei por ele, já pedi a Deus que faça justiça. E agora eu recebo essa promessa que o próprio Senhor Jesus fez. Ele disse, ó, vamos ler novamente? Bem-aventurados sois vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Então, também a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, certo? Desculpe esse parênteses que eu fiz aqui, inclusive é uma observação pessoal, né? Eu peço até desculpas, né, por fazer essa observação,
Mas num determinado momento eu vou pedir a você que esteja orando. Ore pela nossa nação, ore por esse país. Ore porque, assim, eu creio que a medida da injustiça já chegou ao teto do que nós podemos suportar. E quando eu orei hoje de manhã, eu tive essa direção de Deus, de pedir que você ore pela nossa nação. Quando você estiver orando, ore pelo Brasil. Não ore só por você, não. Eu sei que é normal a gente orar, né, pela nossa família, é normal a gente orar por quem a gente conhece, os nossos amigos, até você que frequenta uma igreja, orar pelo seu pastor, orar pela igreja. Mas nós estamos em um momento da história da humanidade, eu creio que não é só o nosso país que está passando por essa situação, é algo que está movendo na humanidade em geral. Um espírito de opressão, um espírito de injustiça contra as pessoas que servem a Deus, uma perseguição contra mim, contra você. Quando essa perseguição vem do alto, né, do governo, quando essa perseguição vem de pessoas que têm autoridade sobre as milhões de vidas, né, que estão debaixo desse governo, debaixo dessa autoridade, quem é que pode ajudar a gente? Senão o próprio Deus. Quem poderá secar as nossas lágrimas, senão o próprio Deus? Quem poderá fazer que hoje as pessoas que estão chorando, e tem muitas pessoas chorando, porque muitas pessoas estão sofrendo injustiças, né, perseguições atrozes, né? E tem pessoas chorando muito hoje, muito, por verem seus entes queridos presos, verem seus entes queridos sofrendo injustiça. Quem poderá secar as nossas lágrimas? Quem poderá transformar o nosso choro em riso? Está aqui o Senhor Jesus dizendo, olha, bem-aventurados vocês são. Bem-aventurados são felizes, né? Então, assim, nós somos felizes porque nós temos Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos a direção, né, que a palavra de Deus nos dá. Ou seja, é uma promessa, está escrito, né? Bem-aventurados sois vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Gente, muito obrigada, tá, por vocês terem deixado eu fazer essa observação, fazer até esse parênteses no meio dessa pregação, porque eu estou confessando para vocês, hoje de manhã eu acordei, eu pensei, né, em várias situações que eu tomei conhecimento, eu fiquei triste, eu orei, né, eu chorei, e aí quando eu venho para a palavra de Deus, para o que está escrito, né, a palavra de Deus diz assim, fica triste não, você é feliz, você é feliz. Nós somos felizes porque nós temos a nossa salvação. Nós somos felizes porque nós temos a palavra de Deus. Nós somos felizes porque nós temos o Espírito Santo. Nós somos felizes porque nós temos a igreja de Deus ainda na face da terra, que é um pedacinho do céu na terra. E se você ainda não tem essa experiência com Deus, busque isso, sabe? Busque ter o Espírito Santo, busque ter certeza da sua salvação, busque ter essa confiança na palavra de Deus, busque essa fé. É uma fé que excede todo entendimento, como diz na palavra de Deus. Eu não sei te explicar, porque essa fé é uma fé sobrenatural, é uma fé que ela vem do próprio Deus. É muito forte. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. E por que a gente se preocupa, né, com alguém que está sofrendo injustiça? Aqui na palavra
ele vai dizer, né? Bem-aventurados, mas não vou dar spoiler. Vamos continuar lendo aqui a palavra, né? Bem-aventurados sereis vós quando os homens vos odiarem. Então, essa pessoa está sendo bem-aventurada, né? Porque ele está sendo tão odiado, né? Olha que tremenda essa palavra hoje, ela veio para mim, gente, toda, em gênero, número, grau, tudo que você imaginar. Bem-aventurados sereis vós quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e quando vos injuriarem, e quando rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. E é exatamente o que eu vejo acontecer com essa pessoa, que ele está sofrendo o peso da perseguição de todos nós que cremos em Deus, toda a igreja que serve a Deus. Sabe, gente, quando uma pessoa é presa, né, pelo testemunho da palavra de Deus, quando uma pessoa é humilhada, quando uma pessoa é injustiçada, quando uma pessoa é perseguida, quando você, né, é odiado muitas vezes pela sua própria família, porque você tomou a decisão de se posicionar do lado de Deus. Porque nós lemos, né, a bênção e a maldição. Quando você decidiu se posicionar do lado da bênção, as pessoas que estão posicionadas do lado da maldição, elas vão odiar as pessoas que estão buscando ser a própria bênção. Isso é muito forte. Vou ler de novo, gente, me perdoa, não tem como ir rápido aqui não, tem que meditar. Bem-aventurados sois vós quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Versículo 23. Alegrai-vos nesse dia, folgai e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim fizeram os seus pais aos profetas. Ou seja, o que a palavra está dizendo? O que o próprio Senhor Jesus está dizendo? Da mesma forma como no passado, as gerações passadas rejeitaram os profetas que vieram da parte de Deus pregar a palavra de Deus, ainda assim nos dias de hoje, nós que nos posicionamos do lado da luz, que nos posicionamos do lado da bênção, que nos posicionamos do lado do serviço, né, a Deus, da atenção, do estudo da palavra de Deus, do cuidado de procurar cumprir com o que está escrito, obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus, nós também estamos sofrendo perseguição, da mesma forma como no passado os profetas de Deus foram perseguidos. Gente, essa palavra é muito, 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 muito profunda. Eu espero que você, quando acabar esse vídeo, você leia na sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, leia o que está escrito. Não fique apenas acompanhando o que eu falo, ok? Faça a sua meditação particular, encaixe essa situação na sua vida. Pense, porque muitas vezes você está sendo perseguido também, você está sendo injustiçado. Talvez hoje você está sofrendo injustiça, né? Eu não sei nem se você está acompanhando esse vídeo e você está preso injustamente. Isso é muito forte. Mas a palavra de Deus diz: folgai e exultai, porque eis que é grande a vossa recompensa. O vosso galardão nos céus é grande, porque assim também fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Tremendo isso, né? Agora vem os ais. Versículo 24. Mas ai de vós, ricos,
Ai de vós, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim também fizeram seus pais aos falsos profetas. Muito forte, gente. Podemos parar por aqui, né? Poderíamos. Mas eu vou ler uma passagem aqui da nossa Bíblia de Estudos, aonde diz assim, olha: bem-aventurado ou feliz é o homem que conhece a Deus e desfruta das suas dádivas. Embora o mundo apresente uma concepção de felicidade associada somente a coisas meramente terrenas, as Escrituras revelam que a pessoa plenamente feliz e plenamente realizada é aquela pessoa que cuida e preza pela sua vida espiritual. Por mais que o ser humano se esforce para ser feliz, sem Deus e sem o Senhor Jesus, o ser humano nunca conseguirá essa felicidade. Olha que tremendo isso, né? Por mais que uma pessoa se esforce para ser feliz sem Deus, e a pessoa vai buscar onde? Vai buscar no mundo, vai buscar em coisas, vai buscar em fama, sucesso, poder, né? Poder, autoridade. A pessoa se sente, né, um Deus. Eu acho que quando determinadas pessoas atingem cargos de autoridade sem Deus, elas se fazem a si mesmas o próprio Deus delas. Elas acham que elas são Deus. Isso aconteceu no passado, né? Com vários reis no passado, a Bíblia relata, né? Até aquele caso do rei Nabucodonosor, que ele levantou uma estátua de ouro bem grande e obrigou que todo o país, toda a nação se curvasse diante daquela estátua de ouro e reverenciasse a ele como único Deus. E no meio da multidão, 3 homens se levantaram, né? E disseram: nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. Nós não vamos nos curvar diante da sua autoridade, ó rei. E veio o decreto do rei para que aqueles homens fossem lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente, para que eles fossem queimados vivos. Você lembra dessa passagem? Foi o que o Espírito Santo me fez aqui lembrar. E quando aquele rei proferiu essa ameaça, falou: olha, se vocês pensem bem, se aqueles 3 homens também, eles eram príncipes e faziam parte daquele governo. E o rei falou: pensem bem, porque não apenas vocês vão perder tudo que vocês têm, que é, né, essa autoridade no governo, da qual vocês desfrutam hoje comigo, vocês, vamos dizer assim, vão perder os cargos públicos, né, que vocês têm, como vocês serão mortos, lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente. E qual foi a resposta daqueles 3 homens? Eles disseram: pois fique sabendo, ó Deus, que nós não iremos nos curvar perante a sua estátua de ouro que o Senhor ergueu. E se o nosso Deus, ao qual nós servimos, sempre tem um se, né? Eu amo a palavra de Deus. Quando entra esse se, é maravilhoso. Esse se de Deus, ele é fantástico. Se
o nosso Deus a quem nós continuamente servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Ele tem poder para nos livrar dessa fornalha de fogo. Porém, mesmo que o nosso Deus não queira nos livrar, nós também não serviremos a Ti, ó Rei. E também não vamos nos curvar diante da estátua de ouro que o Senhor ergueu. E o final da história, quem conhece, né, sabe que eles foram lançados na fornalha de fogo. Os homens que lançaram aos 3 príncipes dentro da fornalha de fogo, eles foram mortos só pelo calor da fornalha, eles morreram. As pessoas foram jogar esses 3 homens lá dentro, morreram só com o calor da fornalha. Porém, os 3 homens passearam dentro do fogo, porque quando eles caíram dentro da fornalha de fogo, o nosso Deus já estava lá. Nós cremos que era a figura do Senhor Jesus passeando na fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego. Você conhece essa passagem? Está lá no livro de Daniel. Eles foram libertos pelo rei depois disso, e não apenas isso, como o rei decretou que toda a nação reverenciasse e respeitasse e temesse ao Deus daqueles 3 homens. Então, gente, eu já encontrei aqui a minha resposta. Não estou triste mais, não estou mais triste. Essa meditação, ela foi para mim uma cura, né, interior, porque eu confesso que eu comecei esse dia, eu estava bem triste, eu orei em relação a essa situação que eu tomei conhecimento. Eu peço a você que ore pelo nosso país, ore pela nação brasileira, ore pelas pessoas, né, que estão sendo injustiçadas nesse momento. Ore para que haja, né, um mover de Deus na sociedade. A nossa sociedade está muito mergulhada na violência, ela está muito mergulhada, né, na injustiça social. Ore para que a mão de Deus promova uma libertação espiritual para o Brasil, para a nação brasileira. Eu vou terminar essa meditação, né, pedindo que você peça direção ao Espírito Santo para que ele fale melhor, para que ele fale mais ao seu coração. Até gaguejei, né, gente? E que triste não, até gaguejei. Peça a Deus que ele fale melhor ao seu coração. Peça ao Espírito Santo que te dê direção quando você orar. Ore por mim também. Ore por mim, né? Não é fácil todos os dias ter que gravar esse vídeo, postar o vídeo, né? Não é fácil, mas nós estamos conseguindo, estamos vencendo. E se você ainda não se inscreveu no canal, o que está faltando para você? Apertar esse botãozinho aqui de seja inscrito e você se inscrever no canal, e você também curtir esse vídeo, deixar seu comentário, compartilhar com mais pessoas. Quanto mais pessoas estiverem orando e buscando a Deus pelo nosso país, muito mais o nosso país será abençoado, porque a palavra de Deus nos garante e está escrito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário e eu vejo você amanhã. Até amanhã com mais um vídeo do Propósito Está Escrito.